Fala galera, tudo certo? Olha gente, hoje o vídeo está bem especial. Eu quero conversar com você sobre o poder da generosidade. Já ouviu falar a respeito disso? Provavelmente não, pouca gente sabe. E eu vou explicar o porquê pouca gente sabe. Porém, a generosidade, ela produz prosperidade em nossas vidas. Já já conversamos. Provavelmente você está imaginando que eu vou dizer para você, puxa, seja generoso, ajude as pessoas e você vai ter em troca, porque plantando bem você colhe o bem, fazendo bem para os outros você colhe o bem. Nada disso, não tem a ver com isso, muito pelo contrário, fazer o bem para os outros não traz o bem de volta, para de querer barganhar com Deus. Na verdade, se você faz bem para os outros são beneficiados. Você quer trazer o bem para você? Faça bem para você. Qual é o sentido da tua energia? Se é para o outro, a energia vai para o outro. Se é para você, a energia vem para você. Então, por que eu estou falando em generosidade? Porque esse comportamento que você tem de querer ajudar as pessoas, fazer o que elas precisam, a cada pedido de socorro, não é generosidade, é caridade. A caridade é um comportamento moral que a religião ensinou por séculos a fio e que infelizmente está aí no inconsciente coletivo. Tanto que você nem precisa seguir nenhuma religião para ter peso de consciência quando não faz caridade, não é? É o sentimento de dívida, que está incrustado mesmo, que está muito preso dentro da gente e tem que eliminar, a gente tem que eliminar cada vez mais essa cobrança, esse sentimento de dívida de ter que fazer caridade. Muito menos com segundas intenções de barganhar com Deus, de barganhar com a vida e achar que você vai obter algum tipo de vantagem ou benefício. Então, na verdade, o que é a tal generosidade que eu anunciei no início do vídeo? Generosidade, vamos lá para a raiz da palavra, vem de gen, como genética. Generosidade quer dizer que nós temos compaixão com os outros seres humanos, porque compreendemos que somos da mesma espécie. Mais do que isso é simbólico, nós somos da mesma origem divina, nós somos todos filhos de Deus, todos criaturas de Deus, todos somos deuses. Então você é generoso, olha que interessante, quando você olha para um outro ser humano e reconhece Deus nele, como você reconhece Deus em você. Ou seja, para chegar a esse ponto de reconhecer Deus no outro, você precisa reconhecer Deus em você e amar esse Deus em você. Daí o conceito máximo de Jesus Cristo, amai ao próximo como a si mesmo. Amai o Deus que há no outro como ame o Deus que há em você. Quando você chega nesse nível de consciência, gente, você ativa nas pessoas, através da sua luz, você ativa a luz do outro. É uma faísca que acende a chama da outra pessoa. A chama do amor, da solidariedade, do amor próprio, do poder, da condição, da consciência divina. E você sabe que você faz isso de que jeito? Você deve estar se perguntando. Olha, desde a educação de uma criança, quando você mostra para ela o valor que ela tem, o melhor que há nela. Você percebe que a maior parte das vezes, até com todo amor e boa intenção, até com seus filhos pequenos, você acaba educando para os seus interesses, educando para que ele se comporte bem, seja educado, seja amoroso, tudo que é interessante para você. Mas às vezes a criança, gente, quer ter um comportamento, não digo que não seja importante, vários desses valores que eu falei, mas a criança às vezes quer ter um comportamento na vida diferente daquilo que você pensa para ele profissionalmente, amorosamente, sexualmente, sei lá eu. O que é muito importante? Você valorizar a essência. Mas para isso você tem que aumentar o teu nível de sabedoria. Se você não valorizar em si, você não é um bom modelo, você não é um bom exemplo, você não consegue contagiar com a luz do outro com a tua luz, compreende? O coração tem que estar aberto, tem que ser um farol para iluminar as pessoas, como nós iluminamos a nós mesmos em primeiro lugar. Então o que você precisa aprender para ser generoso é a colocar a tua luz em primeiro lugar e não economizar a valorização ao outro. Mas isso, repito, explico melhor, não quer dizer ter que ser caridoso, não confunda. Você não tem que sair ajudando ninguém, doando tudo que você tem, não é nada disso. O que você precisa é conseguir olhar o outro com amor, com carinho, com respeito, com uma visão divina, de alma para alma, de ser divino para ser divino. Quando você age assim com as pessoas adultas, aí está o ponto que eu queria chegar. Quando você começa a criar nas pessoas ao seu redor, uma consciência divina, o lado do ego delas, que produz raiva, que produz medo, que produz inveja, dilui, dissolve. E aí você destrói qualquer egrégora contrária a você. Então, na verdade, no final das contas, quem colhe os grandes frutos, além das outras pessoas, é você.
por criar ao teu redor um núcleo de pessoas, uma verdadeira egrégora de luz, uma egrégora do bem. Então, o poder da generosidade é o poder de criarmos uma corrente crescente todos os dias de tocar as pessoas com o nosso lado divino. Quando fazemos isso, claro que algumas pessoas não vão aceitar, algumas não querem ficar no ego, no egoísmo, querem ser egocêntricas, querem atenção só para elas. E você vai ter que aprender a ser firme com essas pessoas. Ser generoso não significa que você vai agora nunca se anular, né? Então o que você precisa fundamentalmente é você manter a tua frequência vibracional do amor, mas um amor equilibrado entre o amor próprio e o amor ao próximo. Quando você está nessa vibração e vai criando elos, criando uma belíssima corrente de luz do bem, essa corrente ela vai vibrar a seu favor, percebe? Mas não é lei do retorno, isso não existe. Não é que você faz o bem e recebe o bem, nada a ver. O que você tem é uma frequência, alta frequência energética, vibracional e emocional, o que também atrai a luz espiritual, o amparo espiritual. Logo, você tem na tua vida mais sorte, mais alegria, mais intuição positiva, mais inspiração desse amparo de um nível maior, compreende? Então, a partir do momento que você se dispõe a ser generoso, você se conecta com o lado divino das pessoas e tudo isso te fortalece. Então, na verdade, você passa a criar e viver dentro de um meio ambiente saudável. E por viver no meio ambiente saudável, por não pegar carga de energia negativa, obsessão espiritual e ficar sendo vampirizado, você cresce, você evolui, você prospera. Olha que legal isso, quando você se permite prosperar na luz, prosperar no bem. Ok, meus amigos, esse assunto é amplo, dá pra gente ficar horas, eu volto a falar sobre ele, acho encantador, espero que também toque seu coração da mesma maneira que toca o meu, ok? Se gostou do vídeo, dá seu like aqui, sempre é muito importante para mim a sua opinião, não deixa de fazer seus comentários e sugestões, eu leio tudo sempre, viu? Também quero lembrar aqui ó, na tela minhas outras redes sociais, se você quiser acompanhar mais meu trabalho, e também aqui no canto vídeos, novos vídeos diferentes aqui do meu canal Marcelo Cotrim no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para receber as notificações dos vídeos inéditos, ok? Grande abraço, meus amigos!